Olá, meus amados, paz seja convosco, paz seja convosco. Luan Ribeiro, Missão Mezuzá, Brasil. Gica Bonaldo, Line Matos, Marco Aurélio, Thay Rodrigues, Mauri Toninho, Cristina Roselaine, Rafael Souza, paz seja convosco, Shalom, graça e paz. Pastor Márcio Souza, Sônia Rocha, Rafael C. Souza, F. Lucão, Eduarda Alves, Thalita e outras 4 pessoas, G. Salvador Fer, Eu Lima Bruno, Lucineide Araújo, Fabi F, o Fabiano Saraiva e a Elaine, A Hora da Escatologia, Kéferne entrou, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o nosso professor Rodrigo, Ellen Chapetas, Ellen Martins, as Ellens entraram agora, acho que vem em ordem alfabética, Eduarda Alves, Fabrícia Fátima Santos, está em ordem alfabética. Ah não, Ateliê Fabiana Augusto, Larissa Chiroma, namorada do meu filho, Thalita.if, paz seja convosco, João Irayama entrou, glória a Deus. Ok, muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum, oração e leitura do livro de Apocalipse. Hoje lemos o capítulo de número 9, ok? Mais uma vez, é a segunda vez que estamos lendo. E nós, nesse período, nós estamos tendo uma ministração, um testemunho, uma live todos os dias às 21 horas. Hoje, por conta do professor Rodrigo, que ele só pode às 22, e ele está aqui retornando para tirar mais algumas dúvidas, então estamos um pouco mais tarde, mas o nosso horário oficial é 21 horas. Então eu gostaria que você, enquanto nós estivéssemos orando, que você compartilhasse, clica na flechinha ali, compartilhe com os teus amigos, porque hoje o professor Rodrigo, ele vai tirar dúvidas impactantes aqui. E eu gostaria de saber se o áudio tá bom, se tiver legal. Débora do Marco Aurélio tá aqui, o Lucas Cipriano, o nosso presidente do 25+, Rafael C. Souza, glória a Deus pela vida do Rafael, a Rosa de la Vega, que o Senhor continue cuidando do pé da Rosa, também da família, claro, guardando, protegendo ela, que ela seja curada por completo. Nosso Henrique Augusto, a irmã Maria Pimentel, sejam muito bem-vindos. Ótimo áudio, ok, então. Então, eu já quero começar lendo o texto base e já prosseguir com o nosso professor, ok? O texto base da nossa campanha está no livro de João, capítulo 4, versículos 34 e 35, que diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Vamos orar então? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada um, Senhor, desses que estão aqui, reconhecendo, Pai, a tua soberania, o teu poder, a tua força, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Jiré, é o nosso Deus da provisão, é o nosso Jeová Shalom, aquele que nos traz a paz, mesmo em meio à guerra. O Senhor é o Criador de todas as coisas, aonde tem a terra como estrado dos seus pés, mas mesmo assim resolveu fazer de nós tabernáculo para ti. Por isso, Pai, declaramos
a tua grandeza, Senhor, que o teu nome seja engrandecido no nosso meio, no nosso coração, onde estiver reunida a tua eclésia, Pai. Nós damos honra e glória ao nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, aquele de Salmo 91 que envia anjos para atuar em nosso favor, aquele que instituiu Jesus como nosso intercessor em sua corte, Pai. Jesus é o nosso advogado, está lá porque o Senhor deu todo o poder quando ele resolveu se fazer carne entre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor criou tudo através da sua palavra. Haja luz e houve luz. Assim nós te agradecemos pelo carinho que conosco o Senhor colocou as suas mãos e formou, Senhor, o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando o Senhor assoprou o fôlego de vida, Pai, o fôlego que há em nós, que exatamente veio, Senhor, de Ti, Pai. O Senhor uniu então a terra, o pó com os céus, Pai. Então oramos e dizemos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Que haja alinhamento entre os céus e a terra na data de hoje, e que possamos levantar a cabeça, olhar os campos que já estão brancos para a ceifa, Pai. E hoje, conhecendo um pouco mais da tua palavra, Pai, que possamos entender o tempo que vivemos e como o Senhor quer que nós estejamos nos posicionando nesse tempo. Assim, eu te agradeço e te louvo nesta data, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, já estamos aqui e sabemos, eu sei muito bem que o tempo ele é muito escasso, né? Mas eu quero dizer que o professor Rodrigo, eu preciso falar do livro dele. Eu já comprei o livro dele, já estou aqui no meu aplicativo, mas você pode comprar o livro dele, tanto para você ler no celular, no teu iPad ou naqueles equipamentos que você lê, né? Ou então você pode comprar ele em papel, como a reverenda Laide Marli, ela pediu um desse em papel, também a irmã Creuza pediu um desse em papel. Então, talvez o professor Rodrigo fale alguma coisa sobre isso hoje também. E eu já quero então chamar o professor para estar aqui conosco. Deixa eu achar ele aqui, né, no meio de vocês aqui. Professor Rodrigo, ele tem o canal A Hora da Escatologia, ok? E ele entrar para tirar as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso professor Rodrigo, do canal A Hora da Escatologia, professor de escatologia do Instituto Teológico Quadrangular e de outros institutos também. Muito boa noite, paz seja convosco, shalom, graça e paz, tudo isso para você em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Pastor Marcelo. Tudo bem aí? Paz Tudo seja bem, graças a convosco Deus. aí, pessoal amado. Todos os irmãos aí, muito bem-vindos. Eu estava assistindo daqui também, recebi a oração, recebi a palavra. Agradeço por falar do livro aí, né? E é isso aí, nós estamos aí prontos para trazer olá, todo mundo aí cumprimentando. Legal, tudo bem, pessoal? Pessoal, pode que ainda não estejam me seguindo, será um prazer se vocês vierem aqui seguir no meu Instagram e não se esqueçam de se inscrever no canal A Hora da Escatologia. É muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês. Povo muito abençoado, live muito abençoada, povo muito interessado. Com relação ao livro, Pastor Marcelo, isso aí. Quem quer comprar o livro no e-book, pode entrar no site da Amazon e fazer sua compra por lá. Alguns já fizeram, inclusive, conforme você falou, a compra no livro de papel. Porém, aconteceu um probleminha no site da Amazon, que o valor do livro lá está 200 e poucos reais, o livro impresso. Então, se alguém Ah, quer comprar o livro e-book, pode continuar entrando lá e comprar normal. Agora, eu não consegui arrumar e parece que pela questão do Covid, alguma coisa, a equipe lá, não sei se está ausente. Então, nos próximos dias eu vou solicitar o seguinte: se alguém quiser comprar o livro em papel,
Entre em contato comigo aqui pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp, e aí pode comprar diretamente comigo, porque até que a gente consiga resolver esse problema lá. Tá ok. Agora, na Amazon dos Estados Unidos, Japão e Europa, não tem problema não. Lá o preço do impresso está normal e o e-book também está normal, porque são plataformas diferentes, sabe? São Tá. plataformas diferentes essas quatro. Brasil, Estados Unidos, Japão e Europa são quatro plataformas da Amazon diferentes. E a daqui, nossa, do livro impresso, está com problema. A de Tá. lá não, que o pessoal já fez até vídeo com o livro, rapaz. Me Eu já mandaram vi, vídeo, tiraram foto. eu Eu vi. fiquei numa alegria. Alguns Eu me vi mandaram uma WhatsApp hoje. pastora com ele, é muito lindo. Muito legal, assim, um sonho, assim. Então, os irmãos que quiserem comprar impresso podem entrar em contato conosco. Eu gostaria de iniciar fazendo uma leitura aqui, pode também? Você Pode, leu vamos nessa. João, eu gostaria de ler Vamos nessa. Filipenses Filipe. 3, 20 e 21. E também, Ok. pastor Marcelo, gostaria de deixar disponível, eu vi que você captou perguntas, né? Duda, minha amiga aqui, ó, entrou também. Eu vi que você captou perguntas ao longo da semana e gostaria de também me disponibilizar. Caso os irmãos queiram enviar as perguntas para mim também, pode durante a semana. É um prazer, viu, gente? Queria dizer que é um prazer estar com vocês e estar trabalhando com o pastor Marcelo. A gente espera que, passando a pandemia, possamos estar aí na igreja pessoalmente. Isso vai ser muito bom, também vai ser muito prazeroso. Mas os irmãos também podem entrar em contato comigo. Tem a sua bênção para isso, pastor Marcelo? Com certeza, e eu vou te fazer um convite. Pode fazê-lo. Né? Não, vou fazer no final da live. Tá bom, então. Tá Então vamos bom? fazer a leitura de Filipenses 3, 20 e 21. Vamos nessa. Pessoal, diz assim o texto: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É um texto muito Glória a forte, Deus. muito profundo, que em Profundo. paralelo com 1 Coríntios 15, que é um capítulo grande de Coríntios 15, que vem um pouquinho antes aqui, o Paulo, o apóstolo, está discutindo essa questão do corpo humilhado ser transformado num corpo glorioso, né? Então a esperança de Paulo era uma esperança escatológica. Em todas as epístolas, engraçado que depois que as pessoas passam por mim nas disciplinas de escatologia, é que isso lhes chama atenção. Normalmente não é comum chamar a atenção das pessoas. Paulo, ele é escatológico em todas as suas disciplinas. Não ele tá, por exemplo, no 1 Coríntios 15, ele começa essa discussão dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limitar só a esse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque estamos falando de coisas eternas, né? E aí Coríntios, Colossenses, todas as epístolas, Paulo tem uma esperança escatológica. Escrevendo para Tito 2,13, ele fala que a volta de Cristo é a bem-aventurada esperança. E aqui é uma maneira de falar que esperança é essa escatológica. O Paulo está dizendo, nós somos estrangeiros aqui, nós somos embaixadores, representantes do reino, e a nossa pátria está nos céus. E estamos esperando Jesus, que de lá virá. E quando vier, ele vai transformar o corpo barrigudo no corpo sarado. É só uma brincadeira, uma maneira de Beleza. dizer que é o cabelo, é o branco da barba, o grisalho, a gordura, tudo que está abatido, que está ruim, que está humilhado, quando ele vier, ele vai transformar em glória. Isso seria mais uma justificativa de por que estudar a escatologia, né? Falando do corpo transformado, do corpo glorificado. Você vê que João, concordando, 1 João 3,2, ele diz assim: hoje somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, isso é uma expectativa, uma esperança, um mover para nós. Para mim, os dois áudios estão bons. Beleza, joia. Então, o Paulo escrevendo aqui para Filipenses, ele está falando de uma coisa muito, muito, muito extremamente que deve nos colocar em movimento. Se alguém é cego, quando Cristo voltar, essa pessoa vai enxergar. Se ela está faltando algum membro Que do coisa corpo, linda. ela vai ter imperfeição. É um texto potentíssimo, né? Um texto potentíssimo. Então, eu gostaria de Na fazer essa. verdade, quando se fala de escatologia, parece que a gente fica com medo, mas nós deveríamos nos alegrarmos nessa esperança de realmente chegarmos no ponto que a gente está aqui para esse momento de alegria, né? Não de É medo, verdade. porque É nós somos verdade. mais que vencedores. Exatamente. É por isso que o título do meu livro é Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. É uma Glória a tentativa de, Deus. não é? É uma tentativa de corrigir aquela coisa que eu tenho chamado aí na live de senso comum, não é? Ai, a escatologia, o apocalipse é o terror, é o terror. Não.
tem alguma coisa que causa terror, que causa espanto, que faz parte da abordagem escatológica do Apocalipse, já que, conforme nós vimos na live anterior, a grande tribulação é a última semana de Daniel, que tem o propósito de extirpar a iniquidade, acabar com o pecado, estabelecer a justiça eterna, ungir o santo dos santos, preparando para Cristo reinar no milênio. Então não é qualquer época. Então ela vai causar alguma dor de parto, não é? Para que Sim, possa claro. nascer, então, essa nova vida, essa nova criatura, essa nova fase que é entrar para o milênio, para o reino de Cristo, né? Glória a Deus. Então, já pegando um gancho nisso que você falou, na grande tribulação, vai haver salvação na grande tribulação? Excelente pergunta e sempre eu acho que tem que falar disso sempre. Sempre tem que responder essa pergunta, se possível, em toda a live. Em Apocalipse capítulo 7, no capítulo inteiro, ele vai narrar dizendo que após o arrebatamento da igreja, iniciando a tribulação, o Espírito Santo vai selar 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, para pregarem no mundo inteiro. E por ocasião da pregação dos 144 mil, detalhada em Apocalipse 7, haverá uma conversão muito grande na tribulação. O texto bíblico, a gente pode ler, o texto é bem grande. Não, não, Mas, está em Apocalipse capítulo 7. Nós lemos isso ontem dentro da nossa campanha. ó, que maravilha. Então, É. ótimo. Então, o Apocalipse capítulo 7 ele diz de um número muito grande, numeroso como a areia do mar, que é salvo na grande tribulação por não ter aceito a marca da besta. Então, é muito importante dizer o seguinte: o arrebatamento não encerra o assunto da salvação. Isso tem que ficar muito. Sabe por quê? Porque se acontece o arrebatamento e a gente não ensina a Bíblia, diz que haverá salvação na tribulação, se nós não fazemos isso, a pessoa acontece o arrebatamento, ela ficou, e ela fala, agora eu vou aceitar a marca mesmo, porque eu já estou perdido mesmo, já estou lascado, eu ainda vou ficar aqui sem comprar e vender, eu vou aceitar a marca, então, aí eu compro e vendo, eu vou para o inferno, porque não tem jeito mais, né? A pessoa pode, com a permissão do pastor, vou usar um ditado popular, uma expressão, que a pessoa fala assim, tá no inferno mesmo, abraça o capeta, não sei se aí vocês conhecem essa expressão, Sim. mas é isso que pode acontecer se a gente não ensinar a Bíblia. Aí alguns falam assim, mas pastor, porque eu tenho um amigo, um pastor aqui na cidade, que ele fala, pastor Rodrigo, mas se a gente ficar falando que tem salvação para a tribulação, as pessoas não vão se preparar para o arrebatamento. Pode até Ah, ser, mas ai de ah, nós ficar é, omitindo, né? Eu pego aqui, ó, essa parte aqui, pastor Marcelo, essa parte aqui eu não vou pregar, não, eu prego só até aqui. Não, não podemos não. fazer isso. A gente precisa ensinar a verdade, a gente precisa ensinar o texto bíblico como ele é. Agora, como que vai acontecer com a pessoa daí para lá? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa tarefa é ensinar a Bíblia toda, né? O Paulo, aí que a pessoa fala, poxa vida, como ensinar a Bíblia toda? Guardando as devidas proporções, assim como Paulo vai dizer lá em Atos 17, falando dos Efésios, ele diz, eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus, né? Tudo que tiver, tudo que a gente puder passar, e eu não retenho nada, pastor Marcelo. Nada na vida me dá mais prazer do que estudar e ensinar a palavra de Deus. E nada para mim Aproveitando, Pode aproveitando que falar. você é um professor exímio, quando você fala desses 144 mil, você está falando 12 mil de cada tribo, certo? Sim, E correto. tem alguma coisa a ver lá com Romanos 11, onde diz que os judeus vão ser salvos de alguma maneira. Eles rejeitaram o Messias, mas Deus tem um plano para eles, né? Sim, sim, E sim. tem alguma coisa a ver ou não? Tem tudo a ver. Está corretíssimo, estamos alinhadíssimos. Porque, veja, ontem na live sobre Gálatas, se você me permitir fazer essa correlação, Pode fazer. nós fizemos uma live aí sobre Gálatas, foi bem bacana, bem legal. Ou melhor, anteontem, desculpe, anteontem com a pastora Letícia sobre Gálatas. E aí nós chegamos lá para o ponto para discutir Gálatas 6,16, que é uma outra coisa de senso comum, que na verdade você falou sobre tempo no início da live antes de eu entrar. É muito precioso, ele passa voando. Então, falando de escatologia, eu gosto de amarrar o texto assim, né? Tá. Igual você fez. Então, vou desmistificar uma outra coisa. A gente costuma cantar e às vezes até pregar dizendo assim: nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Isso virou senso comum. Virou senso comum pregar dentro da igreja e a gente até cantar isso. Mas Mas não é isso. não é bem Não por é aí, isso. né?
Nós não somos o Israel de Deus, nós não somos o Israel espiritual de Deus. A igreja nunca é chamada de Israel espiritual ou de Israel de Deus. Eles existem paralelamente no livro de Atos e dali para frente, Eclésia e Israel. E o texto que alguém possa sugerir que diz que a igreja é o Israel de Deus, que é Gálatas 6,16, o Paulo diz: nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de acordo com essa regra, paz e misericórdia sobre eles, gentios convertidos em Gálatas, e sobre o Israel de Isso, Deus. mostrando dois. Exatamente. E É. por que eu estou falando isso, pastor Marcelo? Para corroborar, para concordar com a sua argumentação de que os 144 mil estão em paralelo com a discussão de Paulo em Romanos 11 e Gálatas 6, e Romanos 2, dizendo, onde Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu, a verdadeira circuncisão, o verdadeiro Israel é aquele que crê em Cristo como Messias, que é esse grupo remanescente de 144 mil que crerá em Jesus como Messias por uma obra do Espírito Santo, cheios de poder, como as verdadeiras testemunhas de Jeová, né? Ok, então 144 mil para pregar para todo mundo que vai ficar aqui é pouca gente, né? Eu acho É, bom, eu acho muito bom, a gente já está preparado, viu? é verdade. É. Sem Mas contar que é o vamos. seguinte, quando a gente estava falando agora há pouco sobre salvação na tribulação, e aí falamos que o pastor falou, poxa, mas se falar o pessoal... Bem, veja, nós estamos num período chamado dispensação da igreja, dispensação da graça. Nós estamos aqui na privacidade do nosso lar e basta ajoelharmos e entregarmos a nossa vida para Jesus, que a gente faz parte aí do livro da vida, entra para o grupo dos salvos. Na tribulação, a salvação continua sendo um ato de Deus, obviamente, um ato da graça de Deus, mas de acordo com a própria narrativa do Apocalipse 7 e do Apocalipse 20, que falam da salvação na tribulação, será um período de intensa perseguição por se confessar a Cristo. Então é bem contrário de hoje. Se hoje eu ajoelho aqui, eu oro e faço isso sincero e estou no céu, na tribulação, o negócio vai ser tão forte que o Apocalipse 12 chega a dizer que quem ficar vai ter que vencer pela palavra do testemunho que der e ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Então vai ser um período onde haverá salvação, mas com grande dificuldade no que se refere a ser cristão, porque serão 7 anos de intensa oposição por parte do anticristo, daí o seu nome, anticristo. Né? Pode falar, Entendi. pastor, você ia falar e... Não, uma irmã perguntou aqui a respeito dos 144 mil, se são pessoas que não vão ser salvas. É, se eles vão estar aqui, é isso, né? Eles vão estar aqui, são os remanescentes de Israel, né? O exército que Deus vai deixar aqui para pregar o evangelho do reino em meio à tribulação. E Falei besteira ou não? talvez a pergunta da irmã possa ser motivada justamente pelo fato de haver um senso comum de que não há salvação na tribulação. Então se ficou 144 mil, eles não têm salvação? Na verdade, tem salvação. O assunto do arrebatamento não encerra a salvação e o número de salvos na tribulação será maior do que o número de salvos no momento do arrebatamento da igreja, pela narrativa do próprio texto, que diz que é um número numeroso como a areia do mar. Então, e além do mais, eu tenho um vídeo lá no canal, a gente pode talvez falar disso na quinta que vem se você quiser, que é o seguinte: por que que os 144 mil vão pregar agora na tribulação e só na tribulação, e por que que eles ficaram? Hoje, de acordo com Ezequiel capítulo 37, Israel foi restaurado socialmente, politicamente, economicamente, militarmente, mas com espírito com letra minúscula. Vida, somente. A partir do verso 11 de Ezequiel 37, é que em algum momento Deus diz que eles se voltarão para ele, então ele lhes concederá o seu espírito com letra maiúscula. Vai soprar sobre eles o espírito. Então, quando o 2 Tessalonicenses 2 diz que tem um que detém o anticristo e que até que do meio seja tirado para que ele se revele, é só ler o texto no seu contexto que ele vai dizer que não é que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, o Espírito Santo vai ser retirado do meio. Uai, do meio de onde? Do meio da igreja, porque a dispensação da igreja terá se encerrado, terá acabado. Aí o assunto que eu proponho, de repente, para outra live, junto com outras coisas, é se o Espírito Santo vai ser retirado ou não, para a gente fazer a leitura dos textos que dizem isso com cuidado e com atenção. Então, o Espírito Santo não será retirado, Vou anotar aqui, hein? a igreja é que vai Vou anotar embora. aqui. Beleza.
A igreja é que vai embora e então o Espírito Santo se volta para os 144 mil. Eu te ouvi bem baixinho agora, pastor. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Eu deixei anotado para nós falarmos disso numa live específica, porque é muito importante isso, né? Agora ficou bastante dúvida nos 144 mil ainda, ó. São Aham. salvos que Deus deixou para pregar ou não salvos que se converterão e aí pregarão para outros? Eles são salvos que Deus preparou, reservou para aquele momento, onde ele vai selá-los com o Espírito Santo e eles vão pregar. Não tem como eles não serem não salvos. É que eles estão reservados para um propósito. Eu percebo que a pergunta é da Larissa. Larissa, Larissa Larissa. Shiroma. Então, Larissa, olha que nome bacana, Larissa Shiron. Parece japonês, é japonês? Mas é japonesa. É a namorada do meu filho. Ah, muito bem, sua nora. Então, Larissa, é o seguinte. É importante pensar que a grande tribulação, não, você para entender a grande tribulação e o propósito dos 144 mil, precisa sempre atrelar esse assunto às profecias de Daniel, capítulo 9. Porque a grande tribulação é a 70ª semana, que de acordo com o anjo Gabriel está profetizada para o povo de Israel e sobre Jerusalém e o povo de Israel. Portanto, os 144 mil estarem dispostos para pregar na tribulação faz parte completa do plano de Deus e não é que eles tenham sido deixados para trás no sentido de não serem salvos, mas no sentido de que é o propósito de Deus que eles vivam a semana 70ª de Daniel como testemunhas de Jeová. Né? A gente fala assim, alguém pode perguntar, pastor de Deus, tem alguma coisa a ver que você está falando aí com aquele pessoal que vende revista e tal? Veja, é porque o livro do profeta Isaías vai dizer que Deus escolheu a nação de Israel como uma nação sua sacerdotal na terra para lhe representar como suas testemunhas. Daí dizer que o povo de Israel são as testemunhas de Jeová, mas não aquelas da revista. Pastor, me socorre nessa coisa para eu não. Não, vamos caminhar. Ó. A guerra do Armagedon será o que exatamente? São todas as nações contra Israel? O que seria isso? A guerra do Armagedon, ela está descrita em várias passagens da Bíblia, Joel, Apocalipse 19, e com mais riqueza de detalhes em Zacarias 14. Porque o que é isso aí? O que é o Armagedon? A palavra grega é Armagedon e a palavra hebraica para isso é Megido, que alguns pronunciam como Megido. Então é a mesma palavra. Quando falar Megido, Megido e Armagedon, está falando do mesmo evento, do mesmo episódio, que é sim um conflito final, não entre as nações do mundo e Israel. Mas por que gera essa pergunta? Porque ele diz em Joel, falando desse episódio, que eu congregarei todas as nações no entorno de Israel. Mas por que no entorno de Israel? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. É em Jerusalém que Jesus vai voltar. De acordo com os detalhes muito detalhados em Zacarias 14, ele volta no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, portanto, que é a cidade do grande rei. Então as nações vão se juntar em volta e a Batalha do Armagedon, gente, é um movimento idealizado pelo anticristo, marchando contra o Cristo, porque ele está perseguindo Israel lá e todo mundo que for cristão, mas especificamente Israel, os judeus, na grande tribulação. Quando ele então acredita que vai destruir Israel, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, pisa no Monte das Oliveiras. Acontece um terremoto, isso não é achismo ou suposição, está escrito em Zacarias 14. O Monte das Oliveiras se fende e o povo de Israel passa por esse meio. E Cristo, então, dá de frente com o anticristo. Ele, acreditando, então, numa sua vitória, reúne os exércitos do mundo e armas nucleares. E por que a gente fala em armas nucleares? Porque o efeito dessa batalha descrita em Zacarias diz que a órbita dos seus olhos vai afundar. E toda a narrativa de destruição que está escrito ali faz parecer, inclusive, que são efeitos de armas nucleares. Só não está escrito armas nucleares. Mas então ele reúne o seu armamento, o seu exército, e vai marchar contra Cristo. Então a batalha do Armagedon é uma batalha que Cristo desce no Monte das Oliveiras e o anticristo está do outro lado com o seu exército. E alguém pode pensar assim, nosso Deus, então agora é o duelo dos deuses. Não é duelo dos deuses porque anticristo não é Deus, Satanás não é Deus, são falsos deuses. Tanto é assim que nesse Nem guerra momento, vai ter, né? nem guerra vai ter. Guerra vai ter. Nem guerra vai ter. O anticristo acha que vai ter guerra, porque está juntando seus exércitos e tudo e tal. Aí Cristo está no Monte das Oliveiras. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que essa batalha do Armagedon, com essas nações todas vindo contra Jesus Cristo, então, será definida assim, com a sopa na sua boca.
Então, como Então é não que eu tem posso ter medo de um combate, negócio desse? não tem eterno videogame ali, Cristo e o anticristo. Não, não tem. Com o assopro da boca dele, ele Acabou. inaugura então o Lago de Fogo, porque até então, no nosso tempo, o Lago de Fogo está vazio. Não tem ninguém no Lago de Fogo, que é o Apocalipse vai chamar de Geena. Por enquanto está vazio. No momento da Batalha do Armagedon, Cristo lança o anticristo e o falso profeta no Lago de Fogo. Então é isso que vai acontecer no Armagedon. Agora, Tá, o muito bom. Armagedon não é o último evento da tribulação, é importante dizer. Não, Acontece o deixa pra lá. Armagedon, Não então vamos fizeram lá. pergunta, vamos deixar para outra live, tá? Vamos lá. Ou se tiver mais para frente aqui, a próxima. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, Paulo, ele foi arrebatado e viu coisas inefáveis. Que coisas são essas? A palavra inefável, ela diz respeito àquilo que não se consegue descrever, aquilo que não se consegue dizer. E essa, na minha opinião, é uma das passagens mais fantásticas no que se refere à escatologia, no que se refere a um período do porvir. Porque o que o Paulo está dizendo é o seguinte: num primeiro momento a gente fica pensando que nem foi ele, porque eu sei de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e foi visto coisas que são inefáveis dizer. Pá. Quando ele conclui, ele diz assim: e por causa do tamanho dessas minhas revelações, me foi enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me glorie. Então a gente percebe pelo texto que foi Paulo que fez essa viagem, né? E quando ele diz coisas inefáveis, é muito, muito poderoso, pessoal, preste atenção nisso, porque ele diz assim, é, coisas inefáveis, ou seja, coisas indizíveis, coisas que eu não consigo descrever, mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu não sei se era no corpo ou se era fora do corpo. O que isso significa? Significa que essas tais coisas que não se consegue descrever, que não se consegue dizer, é que existe tem uma realidade no mundo de lá, porque a gente, quando fala de vida após a morte, de encontrar com Cristo, muita gente, por causa dos desenhos animados, dos filmes, fica com aquela ideia que nós vamos para o céu, fica lá igual o Gasparzinho, fantasminha camarada, né? Existindo numa espécie de plasma, de coisa, que não. O Paulo está dizendo que do lado de lá tem um encontro com Cristo, tem alegria, as pessoas estão acordadas, tem uma realidade. Ele viu o tabernáculo no céu, abriu-se no selo o céu e foi vista a arca da aliança lá. Então, o céu é mais real do que essa vida aqui. Inclusive, tem um filósofo francês, filósofo e matemático francês, chamado Teilhard de Chardin. Ele disse o seguinte: nós não somos seres humanos que passamos por uma experiência espiritual na morte. Nós, pelo contrário, somos seres espirituais que passamos por uma experiência humana. Então, em essência, nós somos seres espirituais. E existe uma realidade no outro plano, no plano sobrenatural, da qual Paulo falou assim: era tão real, que eu não sei dizer se essa experiência foi no corpo ou se foi fora do corpo. Que coisa forte isso, né, pastor? Sim, ele não é que assim, nós só conseguimos descrever o que nós conhecemos. Exatamente. Senão a gente, como é que a gente vai descrever? Não tem como, né? Eu costumo É, dizer que ele falou que não conseguia descrever, porque de repente a gente conhece a mesa, conhece o móvel e tal. Paulo deve ter visto coisas lá, utensílios, eu não sei, algum tipo de mesa que não era mesa, que então ele não sabia o nome, percebe? Ele viu coisas muito reais lá, né? As que ele sabia, ele entendi. escreveu. Outras ele viu que a mente humana não alcança. Que coisa forte, né? Muito forte. Olha, então aqui nós temos uma pergunta já na sequência aqui, que outros perguntaram aqui também, que é: nós vamos nos reconhecer no céu? Excelente pergunta, muito boa também, ajuda demais. Esse tipo de pergunta ajuda demais. Nós teremos memória dessa vida, nós nos reconheceremos. Por quê? Bom, primeiro, alguém pode pensar, mas o Apocalipse não disse que ele vai enxugar de nós toda lágrima? Como é que a gente vai ter memória e vai ter os olhos enxugados de toda lágrima? É o seguinte, para que tenhamos, primeiro ponto, para que tenhamos galardão e recompensa recebida dele, nós vamos ter que ter memória, porque o galardão é especificamente uma recompensa pela obra do obreiro, pela obra que foi feita. Logo, para que se haja recompensa, tem que ter memória para alguém ser recompensado por algo que fez, porque senão a pessoa não vai saber realmente por que está sendo recompensado. Esse é o primeiro grande, grande ponto, né? Outro ponto, lá em Mateus, quando Jesus é questionado com relação à lei do levirato. A lei do levirato em Israel dizia que quando um marido falecia, o seu irmão mais jovem deveria assumir-lhe a esposa, dando-lhe descendência.
Então, e se morresse esse que assumiu a esposa e ele tivesse outros irmãos, aqueles irmãos iam assumir. Tanto é que eles viram para Jesus, tinha uma mulher, Jesus, e ela morreu o marido, o irmão assumiu e o outro assumiu, os falecidos tinha 10 irmãos, e ela foi mulher dos 10. E aí, Jesus? Na E ressurreição ela vai ser agora? mulher de quem? Né? E agora? Aí Jesus fala, vocês estão errando, não conhecendo o poder de Deus das Escrituras, rapaz. Na ressurreição, ninguém se casa nem é dado em casamento, mas serão semelhantes aos anjos. Então havia, se não houvesse memória de se reconhecer que ela foi casada com os 10, Jesus diria que isso estava anulado, mas não. Ele disse que na glória ninguém se casa nem é dado em casamento, mostrando que não há relações sexuais, ninguém se possui em casamento. Outro ponto importante que é muito legal para ajudar a descrever isso, que é o Monte da Transfiguração. Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Quando chega lá, ele se transfigura no Deus que ele se apresenta no Apocalipse, pés como latão reluzente, o rosto brilhando como o sol, aquelas vestes brancas. Ele se transforma. Acontece então aquilo que dá nome ao episódio: a transfiguração, a metamorfose. E quando ele sofre essa metamorfose, ele começa a conversar com Moisés e Elias, não é? E Pedro e Tiago e João começam a contemplar aquilo, e Pedro diz, como é bom estarmos aqui. Ah, Senhor, façamos uma tenda para Moisés e outra para Elias. E aqui é uma série de coisas que ajudam a gente a viver a fé. Primeiro, não está acontecendo uma sessão mediúnica. Pedro não é médium, porque ele está falando com Jesus, achando que eles vão lhes responder, mas eles não estão lhe respondendo, porque não está acontecendo uma interação nesse sentido entre o Pedro e eles, tanto que eles não estão vendo Pedro. O que aconteceu foi que os olhos espirituais deles foram abertos para que vissem o que estava acontecendo nesse tal plano sobrenatural. E aqui vem o Tá, que nos ajuda a responder se vai ter memória ou se não vai ter memória, que é o tá. seguinte, Pedro dizer, façamos então uma cabana, uma tenda para Moisés e outra para Elias. Pastor, quem falou para Pedro que Moisés era Moisés e que Elias era Elias? Que espécie de memória é essa? Porque não enviaram para o WhatsApp do Pedro. Hum. Ele não recebeu e-mail. Não tinha um álbum de É, família que dizia que os seus patriarcas... Aqui, ó, Moisés, gente, ó, Moisés aqui. Não tinha é. nada disso. Acontece que quando passou para o plano sobrenatural, a mente, os olhos, o conhecimento de Pedro se abre dessa nossa limitação, porque estamos limitados ao tempo, à matéria e ao espaço. Já naquele momento não estava. E então foi dado a conhecer a Pedro, a reconhecer, a ter uma espécie de memória, lembrança, sabendo quem era Moisés e quem era Elias e por que estava ali. Percebe? E ainda, para corroborar essa coisa, Isaías 65, 16, 17, 18 e 19. O 65, para quem. O 65, o capítulo 65 de Isaías, ele fala sobre o milênio, ele fala sobre a volta de Cristo visível, como é que vai ser o seu reinado no milênio. E ali ele diz que ele criará novos céus e nova terra e que nós não nos lembraremos das angústias passadas. Isso nos linka lá ao texto de Apocalipse, dele limpar de nossos olhos toda lágrima. Então, do que é que nós não vamos nos lembrar de acordo com Isaías 65? Das angústias Das passadas. angústias, das traições. É só alegria. Sim, É só é isso alegria. aí. É Olha, uma vida com tá lá. perfeição, é a vida Próxima da pergunta. Então, vitória, da já tinha muita gente recompensa. colocando aqui isso, então tá respondido. A próxima, olha aqui, ó. Essa é interessantíssima. Eu gostaria de saber se o novo céu e a nova terra, o que significa isso? E a nossa terra vai deixar de existir? Quem fez essa pergunta foi a irmã Eliana, esposa do Elias. Eliana, muito boa pergunta. As perguntas são excelentíssimas. Eu estou muito animado porque os alunos aí, o negócio é fera demais. Porque você sabe o que acontece, pastor? Tem pergunta que chega às vezes pra gente e a gente fala assim: o irmão não está lendo. O irmão não está lendo a Bíblia. A pessoa Então, faz a pergunta escatológica, você é fala assim: o que irmão não está lendo. eles estudaram na nossa plataforma de ensino, onde você dá aula. Sim, sim, E o meu maravilha. pedido é para que você seja o tutor dessa turma lá, para eles Ah, vai perguntarem ser um. direto para você, entendeu? Amém, já está aceito. Então tá Um pronto, já tá prazer bom. muito grande. Então Um vamos lá. prazer muito Então grande. a A pergunta é o que pergunta é dela: o acontece? que é o céu, nova terra, e se a nossa terra vai deixar de existir? Veja bem, quando Jesus, o sermão das bem-aventuranças de Jesus, ele é altamente escatológico e diz respeito ao milênio, quando Jesus diz assim: os mansos herdarão a terra. A nossa terra não deixará de existir, ela passará por uma reforma. Para entendermos isso mais claramente, isso vai acontecer em Romanos, vai ser dito em Romanos 8, vai ser dito em Isaías.
vai ser dita em Apocalipse. E várias outras passagens, mas essas três são as principais, porque elas dizem o seguinte: a terra que agora conhecemos, o planeta Terra, a natureza, ela está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque isso é Paulo descrevendo Romanos 8. Porque a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, porque a natureza sabe que quando os filhos de Deus forem redimidos, ela o será também. Quando Cristo volta, o João no Apocalipse chega a dizer que a terra será toda transformada e que o mar ele já não contempla o mar já não existe. Pedro vai descrever uma reforma pela qual a terra vai passar, e o Isaías também vai falar que a terra se estende, isso no milênio, isso na volta de Cristo, como uma planície. Inclusive, pastor, aqui agora isso é uma conjectura, é uma suposição teológica. Muitos acreditam que com base nessas narrativas que eu acabei de falar, a Terra voltaria. Por que eu falo conjectura? Porque existe uma conjectura de que os continentes, quando se olha no mapa, e quando você tem uma visão do alto, parece que de alguma forma os continentes eles se ligam e por alguma razão eles foram separados. Então que eles tenham sido, isso é uma suposição, tenham sido uma Pangeia, que é aquela massa de terra. E que, de acordo com a narrativa de Isaías, de Paulo aos Romanos 8, de Pedro e de João no Apocalipse, a terra, então, quando ele fala o mar já não existe, planície, os montes, parece, então, que esses continentes vão se juntar, tornando-se, então, a grande massa de terra e um reino único, sem, então, essas divisões. E que a terra vai passar por uma reforma. Tanto é assim que, então, respondendo a Eliana, o que é Novos Céus e Nova Terra? É essa criação toda reformada. E ela não vai deixar de existir. Inclusive, a ferocidade dos animais vai ser tirada. Porque Isaías 11 com Isaías 65, que falam desse novo céu e dessa nova terra, dizem, por exemplo, que o boi e o leão vão pastar juntos. E o leão não vai devorar o boi, ele vai comer palha com o boi. A criança vai enfiar a mão na cova da serpente e não será picada, ela vai brincar com o basilisco, diz o texto. O lobo e o cordeiro vão passear juntos. Então essa ferocidade dos animais que acontece no Gênesis depois da queda, ela será retirada. Então toda a natureza será reformada, inclusive os animais. E aqui tem muita coisa muito profunda. Por exemplo, alguns motivos. Por que Eva não assustou com a serpente? Existem várias hipóteses de por causa disso aí. A serpente está falando com Eva e Eva não se assusta. Acredita-se que nessa narrativa, no milênio, essa ferocidade dos animais é retirada por causa do texto bíblico, e acredita-se que aquele momento de paz, de comunhão na criação desde o Éden, ele retorna nesse sentido, inclusive, dos animais falando. Opa, Eita, animais falando. Essa é uma leitura que o C.S. Lewis faz, por exemplo, por isso que ele escreve lá as Crônicas de Nárnia, mostrando que os animais falavam e tal. Inclusive, não sei se vocês já leram os livros ou assistiram os filmes, quando as crianças atravessam o guarda-roupa e chegam em Nárnia, quando elas atravessam, os animais olham para elas e dizem assim: olha, é uma filha de Eva, com as meninas. E os meninos, ele fala assim, um filho de Adão, e os animais interagem com eles, como que sendo no Éden. Isso seria uma resposta de por que Eva não assustou com a serpente falar com ela. E se a gente perguntar assim, puxa vida, mas foi só no Éden que o animal falou? Não foi. Não foi. Quer ver uma coisa bacana, pastor? E demais alunos que estão aí? Pode falar. Lembra do episódio de Balaão? Que a Sim, mula conversou com Balaão? falou. Olha que coisa interessante. O anjo apareceu e disse que o Balaão não via o anjo, mas a mula via, a mula parou. E o Balaão começou a esbofetear a mula e de repente, anda mula, por que você não anda? A mula falou assim, o que foi que eu fiz de errado agora? Eu te sirvo, se não me engano, né? Ela vira, sim. O mais curioso é que a mula ela vira a cabeça para Balaão. Eu tô te servindo, se não me falha a memória, ela vai dizer que 13 anos. Eu tô te servindo há 13 anos. Nunca vacilei com você. Qual é que você tá me espancando aqui? E mais uma vez o homem não se assusta do animal tá conversando com ele, né? Então muitas pessoas com base nas leituras de Isaías 11, 65, da ferocidade dos animais serem tiradas e criaturas ferozes habitarem junto com o homem, com base nisso, Isaías 65, 11, a mula de Balaão e a serpente acreditam que o estado de perfeição com a natureza era tamanha que havia comunicação. Porque eu te pergunto, pastor, alguém aí em sã consciência vai defender que o Espírito Santo se apossou da mula e por isso a mula falou?
O Espírito Santo não se apossou da mula. Agora, acredita-se que seja o seguinte: Deus, então, naquele momento, restaurou a mula como animal, o estado de perfeição que os animais tinham antes da queda, como o da serpente, que era de falar com o homem. Porque, percebe, o Espírito Santo não se apossou da mula. A mula não falou nada como que assim diz o Senhor. Não foi nada disso. Pastor Marcelo, gente, me acompanha nessa reflexão. A mula falou de algo que é seu. A mula está falando de um sentimento seu. Eu estou te servindo há 13 anos. Eu estou te servindo há 13 anos. Ela não está falando de um assim, diz o Senhor, porque Deus mandou te dizer. A mula não falou nada disso. Ela falou de si. Ela falou de uma sua angústia. Eu estou te servindo há 13 anos. Há 13 anos calada. Eu nunca vacilei. Calada. Eu nunca falei. Eu tô te aguentando no meu lombo esse tempo todo. Então a mula fala de. É um diálogo. É um diálogo. A mula falou de um. Então foi-lhe permitido a mula naquele momento falar como algo que já havia acontecido no Éden com a serpente. Isso é muito bacana para tratarmos o milênio, não é? Respondendo ainda a Eliana. Então, aí que tá. Tem mais um caminhão de perguntas aqui. E a minha proposta para a próxima aula é a gente tentar fazer, pastor, uma linha do tempo, para a gente ver aonde é o Armagedon, onde é o milênio, e o tal do trono branco, que está aqui também. Eu pulei a pergunta que me fizeram a semana passada, e eu preciso que você dê uma prévia, mas o trono branco a gente tem que gastar uma live inteira para falar dele. É verdade, só o trono branco, porque, por exemplo, você até me passou uma pergunta sobre o livro da vida, não foi? Sim. E o livro da vida é um assunto conectado com o trono branco. Existe o livro da vida mesmo? É um negócio... Né? O livro da vida, quando ele está narrado ali junto ao trono branco, ele não é uma narrativa no sentido literal, é uma narrativa dentro da perspectiva que o povo conhece. Que haviam livros de registros das ações, nos tribunais, consultava-se o livro. Lembra lá daquele episódio com Mardoqueu e a rainha? Sim. Quando ele queria matar como é que chama o cara que queria matar o povo de Israel naquele momento lá? Evan, como é que é? Me falhou a memória agora. Esqueci, mas eu lembro daqui a pouco. Então tá bom, vamos lá. Então, quando se há o plano para destruir o povo, e aí Mordecai ou Mardoqueu, em algumas traduções, vai buscar o favor do rei para conversar com ele, ele tá aí para conversar com você. E quem que é esse cara? Aí buscou-se no livro dos registros e descobriu-se que houve uma trama para matar o rei. Amã, muito bem, Amã. Descobriu-se que houve uma trama eu falei assim, mas quem que é Mardoqueu? O que quer falar? Descobrimos aqui no livro do registro que houve uma trama para matar o rei. E esse Mordecai descobriu essa trama e pegou os caras. Mas então precisamos ter esse homem, precisa ter o meu favor, precisamos ajudar. Então ouve-se Mordecai, e aí ouve-se o rei, ouve ele a respeito da trama que Amã. Da trama que Amã tinha, e aí ele fala, não, peraí, rapaz, o meu favor tá com esse cara aqui, tá no livro dos registros, que esse cara me... Então o livro dos registros, que vai, porque inclusive, é igual você falou, o trono branco requer uma live só para ele, porque ele não vai falar só de livro da vida, não. Ele vai dizer, e abriu-se o livro da vida, e os outros livros foram abertos. Isso está escrito no Apocalipse, é muito bacana. Então não tem só o livro da vida, tem outros livros. Mas no sentido de que está registrado tudo que nós fazemos, tudo que foi feito, livro da natureza, livro da consciência. A gente vai falar isso então numa live só sobre o trono branco. Sobre o trono branco, ok. Então, tem uma outra pergunta aqui. Sobre o livro da vida ficou respondido? Não, eu acho que a gente vai falar junto com o trono branco, né? Mas tá bom, beleza. Sim, não é no sentido literal, é algo que foi colocado como para a gente entender que tudo está registrado. Talvez um YouTube que passa numa velocidade rápida e a gente vai conseguir ver, né? As nossas ações boas e não, e conforme vai passando, vai caindo a pedrinha na coroa automático, alguma coisa assim. Tá? Lá, beleza. Agora, tem uma outra pergunta aqui do Mateus Dias, que diz, e quanto às pessoas que viverão ao redor dos portões da Nova Jerusalém, no período do milênio de Jesus na Terra? A pergunta é, por que dos portões? As pessoas que vão ficar ao redor da Nova Jerusalém, nos portões da Nova Jerusalém, no período do milênio. Explica um pouco sobre isso, porque eu não entendi muito bem a pergunta também.
eu estou imaginando que seja por que essa cidade tem porta, por que ela tem muro, quem é o povo que vai ficar. Acredito que seja algo dentro dessa linha aí. É o seguinte, em Apocalipse 21, depois que Cristo acontece aí o Armagedon, essa pergunta acontece no final da tribulação e início do milênio, tá, gente? Para situar o povo aí, já que o pastor Marcelo chama a atenção, muito importante para nós, então, na próxima live, falarmos sobre cronologia. Fechou com isso, pastor? É na próxima que nós vamos Sim, falar sobre cronologia. Então lá nós vamos situar quando, o que vai acontecer, aonde, sim, melhor. eu acho que Mas eu acho que sim. falando aqui, no final da grande tribulação e início do milênio, o João vê descer a Nova Jerusalém do céu. Isso significa, falando em palavras, tentando ser o mais claro possível, que a Nova Jerusalém, que desce do céu, será como uma espécie de satélite natural da Terra, igual é a Lua para a Terra hoje. Algo mais ou menos assim. Tem um rio da vida que corre da Jerusalém, que rega toda a terra no milênio. Essa cidade tem os muros, e o fundamento dos muros traz o nome das 12 tribos de Israel. Ela tem 12 portas, que traz o nome dos 12 apóstolos, mostrando que a salvação vem dos judeus, não é? E que entrar nessa salvação, o acesso é através da igreja pelas portas. Isso é muito importante, de novo, quando a gente fala do Israel de Deus, porque quando a Nova Jerusalém vem, ela tem o nome das 12 tribos e ela tem o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, mostrando que completa 24. Daí os 24 anciãos, como sendo 12 representantes das tribos, 12 representantes da igreja, convergindo para a Nova Jerusalém, que tem os fundamentos do muro com o nome das 12 tribos e as portas com o nome dos apóstolos. Então, por que tem porta? Porque nem todo mundo vai poder habitar a Nova Jerusalém o tempo inteiro no milênio. Isso é muito bacana de se ler. E Zacarias 14 também vai, junto com Apocalipse 22, vai ajudar a trabalhar isso no sentido que ele diz o seguinte: ainda não é no milênio aquela situação de que não vai haver macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, nem preto, nem branco. Não é no milênio isso ainda, porque o milênio é a última dispensação. O milênio ainda é um período de teste para a humanidade. Só que um período de teste muito bacana, no sentido que o Cristo vai estar reinando conosco. O Cristo vai estar aqui reinando a partir de Jerusalém. Porém, quem é que vai habitar Jerusalém constantemente? Nós, a igreja glorificada, arrebatada, que voltou em Apocalipse 19, não como noiva, não como virgem pura para ser apresentada a um só Senhor, como Paulo diz, mas agora o João está dizendo no 19 que casou-se. Agora a igreja é a esposa do Cordeiro. E nós é que vamos habitar a Nova Jerusalém com Cristo constantemente. Os outros habitantes da terra ainda têm etnias, ainda têm povos. E eu detalho, pastor, só para fim de aproveitarmos o marketing, eu detalho isso tudo muito lá no livro. Glória a No Deus. milênio, no milênio, nós ainda temos etnias, povos, nações. E o Zacarias 14 é tão brilhante, um capítulo muito poderoso. Ele vai dizer que vai haver a festa dos tabernáculos e que as nações vão uma vez por ano tomar a bênção do Messias em Jerusalém, na Nova Jerusalém em Israel. Então poderão entrar naquele momento da festa, de tabernacular com Deus, as nações poderão entrar. E a folha da árvore da vida será para a cura das nações. Acontecerá, porém, que se alguém não honrar ao Rei dos céus, o Messias, e não for lhe tomar-lhe a bênção, naquele período a chuva e a bênção não virá sobre a sua nação. E ele não poderá comer a árvore da vida naquele mês, porque o Apocalipse 22, com Zacarias 14, diz que a árvore da vida vai dar 12 frutos por ano, um para cada mês. E todo mês, olha, pastor Marcelo, gente, olha que coisa brilhante. Então, durante o milênio, a Nova Jerusalém está aí, a árvore da vida está lá, a sua folha é para a cura das nações, e ela dá 12 frutos. Isso é narrativa do Apocalipse. Ela dá 12 frutos, um por mês. Então, para que a pessoa viva os 1000 anos, pastor Marcelo, sem degenerar o corpo, sem apodrecer, sem adoecer, ela precisa comer da árvore da vida. Daquilo E se lá. algum mês, Cada, lá no, cada mês. Cada mês. Cada mês. Tá. Então, se em algum mês ela desobedecer ou não for ao Rei dos Reis, ela não vai comer o fruto naquele mês. Então, só vai viver os 1000 anos em perfeição quem tiver todo mês indo lá na festa dos tabernáculos, buscar a bênção e comer do fruto. Se alguém, porventura, naquele mês não comeu do fruto, ele vai viver menos tempo. Porque vamos retornar aqui para o Éden. Foi isso que aconteceu Meu lá. Deus, agora já deu um outro assunto aqui agora.
Já deu um outro Já assunto. deu. Por que que Adão viveu 900 anos e depois dele os caras vieram vivendo 800, 700, 600, 500, do 200, 80? Por que que chegamos nesse ponto? Porque quanto mais tempo a humanidade vai vivendo na Terra, prestem muita atenção nisso, pessoal. Quanto mais tempo a humanidade vai vivendo na Terra enquanto Cristo não volta, mais distante os nossos genes, as nossas vitaminas. Quanto mais tempo estamos vivendo na Terra enquanto Cristo não volta, mais distante nós ficamos do fruto da árvore da vida comido pelos nossos primeiros pais e que lhes garantiram toda aquela vitalidade de viver 900 anos, 700 anos. Adão e Eva estão vivendo esse tempo todo porque eles estavam agora há pouco ali comendo da árvore da vida, mas pararam de comer. Então eles foram transferindo aquilo geneticamente para seus filhos. Por isso eles viviam tantos anos, por isso houveram gigantes, por isso houveram homens poderosos, por isso se fez tanto naquele período e houve sabedoria para construir instrumento de sopro, de canto, disso, daquilo outro mais, e toda aquela ideia, inclusive, de se construir a Torre de Babel. Babel significa porta de Deus, porque havia toda uma inteligência, toda uma coisa. Então, quanto mais tempo nós estamos distante lá, nós mais tempo estamos distante desse fruto, então, que nos dá essa, vou abrir aspas e colocar aspas, vitamina. Então, quando chega no Apocalipse, na Nova Jerusalém, as nações comem desse fruto. E por isso vivem tantos anos. E quem não comer naquele mês vive menos. E assim vai. Porque o Isaías diz que no milênio, quem morrer com 100 anos morreu adolescente. Olha que coisa forte. Olha, Né? então, vamos lá, vamos lá. Vamos organizar aqui para ficar Vamos. mais claro. A semana que vem, eu quero gastar esses 4 minutos que restam para nós organizarmos a live da semana que vem, tá? Boa. Se o pastor conseguisse fazer um pouco mais cedo, seria ótimo, mas depois a gente conversa sobre isso, tá? Uhum. Ou 21, ou 21h15, alguma coisa assim, tá? Porque você pensava em fazer 2 tempos? Não, porque 22 é muito tarde. Se a Ah, gente entendi. começasse um pouco antes, acho que ficava melhor, mas eu aviso o Mas povo na depois. quinta-feira você costuma ter uma live antes, né? Ou não? Não, eu Ou não estou ficaria sendo a fazendo. minha live? Ah, não tá Eu não fazendo? não estou fazendo porque eu estou esperando você. Se você falar que pode ser às 9h10, a gente entra às 9h10. Então vamos ficar marcado às 21 quinta que vem? A gente já fica marcado 21, agora ao vivo com o pessoal aí. 21, quinta que vem. Tá. Quinta E que eu vem tá preciso marcado. organizar a questão das perguntas, porque vem muitas perguntas e eu não É, dou conta de ler. Se você manda antes nas nossas páginas, ou para mim, ou para o professor. Então, eu queria que você, professor, falasse dos teus canais que eles podem mandar as mensagens para que você possa responder em beleza. uma das suas lives, né? Agora, específica nessa, tem que mandar na nossa página. Então, faz aí agora o merchan da sua página, do seu Beleza. É o esquema seguinte aí. então. Pessoal que está assistindo aí, fala assim, mas não quero esperar até quinta, quero dar mais uma aprofundada, trocar como se estivesse trocando uma ideia aí com o professor, para já chegar mais afiado na quinta. Então, se você entrar no meu canal, no YouTube, o canal se chama, eu mudei até o meu username aqui no Instagram, era @Rodrigo Oliveira Teólogo. Eu mudei para @Hora da Escatologia para ficar fácil a Fica identificação igual. com o canal. Então é o seguinte, lá no canal A Hora da Escatologia, a pessoa tem a playlist. O pessoal que está aqui que não sabe o que é playlist, playlist é uma série de vídeos organizadas. Você entrou no meu canal, lá em cima está escrito assim, playlist. Quando você clica lá, eu tenho uma playlist só com vídeos sobre o fim dos tempos, uma playlist só com vídeos sobre arrebatamento, uma playlist só com vídeos sobre tribulação, uma playlist só com vídeos sobre o milênio, sobre hermenêutica, sobre homilética, sobre esses assuntos, tudo que a gente estuda. Então, se ao longo da semana você quiser dar uma aprofundada, você vai no meu canal, se inscreve, curte, compartilha, pede o pessoal para se inscrever, abençoa a gente lá dessa forma. E aí os vídeos estão todos lá. E se você assistir na playlist, talvez você vai me ouvir falar assim: ah, essa é a aula de número 40. E na sequência, de repente, vem o vídeo da aula de número 50. Assista, porque no primeiro momento eu gravava o vídeo numerando assim. Eu gravava um vídeo e falava aula 1, aula 2, aula 3, porque eu gravava o vídeo de acordo com as perguntas que chegavam. Então Você peguei tem esses 30 vídeos, segundos. 30 segundos, nosso Deus, eu distribuí esses vídeos em playlists. Então, se você entrar lá, vai estar tudo muito organizadinho para você poder assistir. E se você deseja comprar o livro para ler, entra no site da Amazon e compra o e-book. Se você quiser comprar o livro impresso, entre em contato comigo que dentro de 15 dias eu recebo os exemplares aqui. Acho que eu falei. Ok, então o teu Instagram é @a hora da escatologia, Isso ok? aí.
O teu canal do YouTube é A Hora A da Hora da Escatologia. Escatologia. Do Ok, livro tá? Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo são os contatos do professor Rodrigo. E se você quiser mandar perguntas para eu fazer para ele na nossa live, você então segue a nossa página aí, Pleno Louvor Church, tudo junto, e você manda no nosso privado aí a tua pergunta, porque eu consigo organizar melhor e vou fazendo de acordo com o andar da carruagem aqui. Então, você pode nos seguir também no YouTube, que nós temos lá também, o nosso canal é Pleno Louvor Church também, e o professor Rodrigo aceitou o desafio de ser o nosso tutor da turma de escatologia da nossa plataforma de ensino. Então, eu quero orar, que tem 20 segundos aqui, professor. Pai de amor, em nome de Jesus, tudo o que falamos, Pai, é para a honra e glória do teu nome, reconhecemos a tua sabedoria e abençoamos a todos esses que estão aqui, Pai, inclusive o professor Rodrigo, sua família, teu ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima.